O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou neste sábado, dia 7, a prisão imediata da deputada Carla Zambelli, condenada a 10 anos de reclusão. A decisão também resultou na perda do mandato da parlamentar. O presidente da Câmara, Hugo Mota, foi notificado para dar continuidade ao processo de vacância do cargo. Zambelli foi condenada em maio pelos crimes de invasão de dispositivo informático, falsidade ideológica e inserção de dados falsos no sistema do Conselho Nacional de Justiça. Os crimes foram cometidos em parceria com o hacker Walter Delgatti Neto, que também foi condenado. O caso já transitou em julgado, ou seja, não cabe mais recurso no Supremo Tribunal Federal. A Polícia Federal informou que Zambelli embarcou para a Itália na última quinta-feira, dia 5. No dia seguinte, em entrevista à CNN, a deputada disse que pretende se apresentar às autoridades italianas, mas não indicou quando nem onde isso acontecerá. Zambelli alegou estar sendo vítima de perseguição política e afirmou: "Fui condenada sem provas. Estou aqui de boa fé e quero provar minha inocência." Ela também disse que buscará refúgio político na Itália. Além da prisão e da perda do mandato, Carla Zambelli e Walter Delgatti foram condenados a pagar, juntos, uma indenização de R$2 milhões por danos morais e coletivos. Delgatti foi sentenciado a 8 anos e 3 meses de prisão, também em regime fechado. A decisão de Moraes determinou ainda o envio dos documentos necessários ao Ministério da Justiça para formalizar o pedido de extradição da parlamentar junto ao governo italiano. Essa decisão do ministro Alexandre de Moraes saiu agora há pouco, foi obtida pelos repórteres Fernanda Vivas e Márcio Falcão, da TV Globo, e a gente traz ao vivo aqui na Globo News agora os detalhes dessa decisão tomada hoje pelo ministro Alexandre de Moraes. Falando dos desdobramentos jurídicos relacionados à deputada Carla Zambelli. Vamos lembrar, até quinta-feira, a pedido da Procuradoria-Geral da República, o Supremo Tribunal Federal havia determinado a prisão preventiva da deputada em razão da fuga dela para a Itália. Ontem, Eric, como você mencionou, a primeira turma do Supremo rejeitou um recurso que a parlamentar havia apresentado em razão daquela condenação a 10 anos de prisão por invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça e mais, decretou o trânsito em julgado do processo. Portanto, não cabe mais recurso, agora é o cumprimento da pena. Agora, no sábado, saiu essa decisão do ministro em que ele determina a prisão em razão dessa condenação definitiva da deputada Carla Zambelli. Então, há essa mudança entre a prisão preventiva, que havia sido determinada em razão da fuga para a Itália, agora prisão definitiva em razão dessa condenação a 10 anos de prisão. Nessa decisão, Alexandre de Moraes escreveu o seguinte: determino a prisão definitiva por decisão judicial transitada em julgado com o início do cumprimento da pena de reclusão em regime fechado de Carla Zambelli e Walter Delgatti Neto. Walter Delgatti é o hacker que, conforme o processo, foi quem, junto com Carla Zambelli, atuou na invasão do sistema do CNJ. Além disso, Alexandre de Moraes também determinou que a Secretaria Judiciária do Supremo, Eric, envie ao Ministério da Justiça toda a documentação necessária para que seja formalizado o pedido de extradição de Carla Zambelli. Lembrando, ela fugiu para a Itália, onde a parlamentar alega ter cidadania. Então, a determinação do ministro é que a Secretaria Judiciária envie ao Ministério da Justiça toda a documentação para que seja formalizado o pedido de extradição de Carla Zambelli. É importante a gente explicar porque a decisão do ministro, Mônica, foi tomada no fim de semana com base no julgamento que aconteceu na semana passada. A gente vai lembrar, até quinta-feira da semana passada, havia uma ordem de prisão expedida contra Carla Zambelli e era uma ordem de prisão preventiva em razão da fuga dela para a Itália. Na sexta-feira, Mônica, a primeira turma do Supremo rejeitou o recurso apresentado pela deputada contra aquela condenação a 10 anos de prisão pela invasão do sistema do CNJ e, além de rejeitar esse recurso, a primeira turma também decretou o chamado trânsito em julgado, ou seja, no Supremo Tribunal Federal, esse caso foi dado por encerrado. Carla Zambelli não pode mais recorrer, o caso foi encerrado. No sábado, o ministro Alexandre de Moraes, então, decretou a prisão definitiva de Carla Zambelli em razão dessa condenação que foi mantida pela primeira turma do Supremo. Nessa decisão, Mônica, em que estabeleceu a prisão definitiva,
Alexandre de Moraes também determinou à Secretaria Judiciária do Supremo que reúna toda a documentação necessária para ser enviado ao Ministério da Justiça para que o governo brasileiro faça, então, esse pedido de extradição ao governo da Itália. Pelo que nós temos de informação, o Ministério da Justiça ainda não recebeu. A partir do momento que receber essa documentação enviada pelo Supremo, então, analisa, vê se cumpre todos os requisitos, então dá os encaminhamentos necessários, por exemplo, acionando o Ministério das Relações Exteriores. Isso a gente está falando de extradição em razão dessa decisão do Supremo Tribunal Federal de condenar a deputada. Só que a gente vai lembrar, ela fugiu para a Itália, está lá. Há o nome de Carla Zambelli, inclusive, incluído na lista da Interpol, ou seja, ela pode ser presa fora do Brasil e então agora tem esses desdobramentos jurídicos relacionados ao caso da Carla Zambelli. E ainda tem o ponto político, Mônica, porque nessa decisão do fim de semana, Alexandre de Moraes manda o presidente da Câmara, Hugo Motta, ser notificado também sobre a decisão do Supremo para que Carla Zambelli perca o mandato de deputada federal, porque segundo a decisão do Supremo, ela é baseada no artigo 55 da Constituição, que estabelece o seguinte: o deputado federal ou senador perde o mandato parlamentar se perder ou tiver suspensos os direitos políticos ou se tiver condenação transitada em julgado. É o caso de Carla Zambelli. Então, nessa decisão do ministro Alexandre de Moraes do fim de semana, são essas as determinações. A primeira delas, prisão definitiva. A segunda delas, o envio de documentos ao Ministério da Justiça para que seja formalizado esse pedido de extradição e também a comunicação à Câmara para que seja decretada a perda do mandato de Carla Zambelli. Mônica. Para nos próximos dias o Ministério da Justiça formalizar esse pedido de extradição de Carla Zambelli. Então o MJ, o Ministério da Justiça, precisa reunir ali a documentação necessária, traduzir essa documentação para o italiano e apresentar toda essa documentação traduzida às autoridades italianas, claro, com assessoria ali do Itamaraty. Carla Zambelli, que foi condenada a 10 anos de prisão no mês de maio pelo Supremo Tribunal Federal por ter invadido, com a ajuda do hacker Walter Delgatti Neto, os sistemas do Conselho Nacional de Justiça com o objetivo de produzir ali um mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes, segundo o Supremo Tribunal Federal, para atacar as instituições, enfim, para atacar a democracia brasileira. Na sexta-feira agora, os últimos recursos dela foram julgados pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, todos foram negados por unanimidade, então o processo transitou em julgado. Processo encerrado, não há mais possibilidade de ela apresentar recurso. Mas antes disso, no começo da semana, Carla Zambelli decidiu fugir para a Itália. Ela passou pela Argentina, ficou uns dias nos Estados Unidos e chegou à Itália, onde ela tem cidadania italiana e chegou em território italiano antes mesmo de ser incluída na lista de difusão vermelha da Interpol. Ela conversou com a Natuzza Neri na sexta-feira, prometeu que se apresentaria às autoridades italianas, mas isso ainda não aconteceu. Ontem houve uma decisão do ministro Alexandre de Moraes determinando a prisão definitiva dela e também de Walter Delgatti Neto, também determinou que o Ministério da Justiça formalize o pedido de extradição e essa decisão também prevê a perda de mandato de Carla Zambelli por meio de um ato ali da mesa diretora da Câmara dos Deputados. E isso gera uma controvérsia, uma polêmica com a Câmara dos Deputados, porque a Constituição Federal prevê dois caminhos: via ato da mesa diretora ou votação no plenário pelos deputados, e aí são necessários 257 votos, maioria absoluta, para determinar a perda de mandato. É um processo mais longo do que um ato, claro, ali da mesa diretora. Na visão ali de deputados, né, e até de pessoas próximas a Hugo Motta, o Supremo Tribunal Federal, ao determinar a perda de mandato via um ato da mesa, está invadindo uma prerrogativa, uma competência do Legislativo, e isso, claro, gera ali um ruído, e quem vai decidir como esse processo vai ser conduzido é o presidente da Casa, o deputado federal Hugo Motta. Em relação ao processo de extradição da Itália para o Brasil, Brasil e Itália têm um tratado bilateral de 1993 que prevê extradição de pessoas que são procuradas. Então, mesmo Carla Zambelli tendo cidadania italiana, ela pode ser extraditada para o Brasil, mas quem decide isso, num primeiro momento, é a justiça italiana e depois o próprio governo da Itália. A Itália, que é governada por Giorgia Meloni, primeira-ministra de direita, para alguns até se enquadra ali no campo da extrema-direita. Então, é um componente importante porque, no fim das contas, é o governo que decide quem extradita ou não. Tem alguns precedentes
precedentes em relação a isso. O Henrique Pisolato, que foi diretor do Banco Central, condenado ali no processo do mensalão, fugiu para a Itália em 2013, mas em 2015 ele foi extraditado para o Brasil. E do lado brasileiro, Cesare Battisti foi condenado por 2 assassinatos da Itália. Em 2009, o Supremo Tribunal Federal determinou a extradição, mas naquele momento o país era governado pelo presidente Lula, optou por não extraditar o Cesare Battisti. Então sempre tem um componente político, além de jurídico, nessa questão, e a gente precisa esperar os próximos dias para ver como as autoridades italianas vão encaminhar essa questão. E para finalizar, pessoal, você sabia que é possível ganhar dinheiro sem precisar sair de casa? Com a era da internet e o mundo ficando cada vez mais digital, isso agora é totalmente possível. Por isso, quero destacar aqui uma ótima oportunidade de gerar uma renda extra diretamente de casa, usando apenas o seu celular, tá? E não é para ficar milionário e comprar aí Porsche, BMW não, tá? Mas é para fazer uma renda aí boa. Já tem muita gente aí conseguindo ganhar entre 500, 700 e até 3.000 reais por mês com isso. E é claro, quero enfatizar que não é nada ilícito, tá? Não é casa de apostas, nem bets, nada disso. Se você se interessou, é só acessar o link que está na descrição deste vídeo aqui e também no primeiro comentário fixado, tá? E ele vai te levar diretamente para uma conversa com o nosso companheiro Clayson. Lá ele vai te explicar tudo direitinho e tirar todas as suas dúvidas sobre como começar, tá? Então não perde tempo e já clica no link aqui embaixo. Então é isso, pessoal. Fico por aqui. Um grande beijo. Até mais. Fui!